Vamos lá, então. Bem, agora de manhã eu vou falar da parte mais teórica, porque ela vai ser a base da técnica que vai vir depois, à tarde. Então, é muito importante que vocês entendam profundamente o que eu vou dizer, porque ela vai ser isso que vai ser a base de toda a técnica, vai justificar toda a técnica. E a técnica, ela não é rígida. Não tem como eu falar para vocês, olha, todo mundo tem que fazer assim, assim, assim. Seria um sonho se eu pudesse fazer isso, mas não tem como. Vocês vão ter que, dentro desses princípios e das técnicas que eu passar para vocês, vocês vão ter que se encontrar, encaixar dentro da necessidade de vocês, dentro do estilo de orador que vocês são. Então, prestem bastante atenção, entendam profundamente para que vocês depois consigam levar isso para as técnicas. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é sobre a tríade da oratória. A tríade é sempre algo presente nas tradições. A mais conhecida é a Santíssima Trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá no Egito também tem a sua Santíssima Trindade, que é Ísis, Osíris e Horus. Lá na Índia tem Shiva, Brahma e Vishnu. Platão fala do bom, do belo e do justo. E na oratória nós também temos a nossa Santíssima Trindade, que vai ser a base de tudo que nós vamos fazer daqui para frente. Qual é essa Santíssima Trindade? Vou desenhar aqui para vocês. Isso aqui vai ser o plano de fundo de tudo que vocês forem fazer. Antes de vocês pensarem em como vocês vão falar, posição corporal, antes de tudo, vocês têm que ter muito claro esses 3 pontos aqui. Primeiro, deixa eu fazer diferente para ficar mais fácil vocês entenderem. Aqui. Então, primeira coisa mais importante da apresentação de oratório, ponto central, a mensagem. Isso aqui é no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos. No mundo manifestado, essa mensagem vai ser expressa através da alma. Vou explicar. A mensagem é o centro da nossa apresentação. É o ponto mais importante. E quando nós temos claro essa mensagem, quando nós sabemos o sentido, a importância dessa mensagem, quando nós vamos falar, no mundo ela se manifesta através da alma. Alma, nesse sentido que eu estou falando aqui, não é aquilo que sai do corpo quando a gente morre, não. Alma vem de ânima, é aquilo que nos anima. Então, quando a mensagem ela é bem compreendida, ela é transmitida com ânima, com alma, com vida. A pessoa que está nos assistindo, ela percebe que você tem uma relação com aquela mensagem, que aquela mensagem é algo importante. E realmente tem que ser importante, não pode ser uma mentira. Então, antes de uma apresentação, seria importante vocês refletirem sobre a mensagem. Porque muitas vezes, principalmente para quem falou que é professor, a gente entra numa mecanicidade e esquece a importância daquela mensagem para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. Ou muitas vezes estamos tão nervosos que nós esquecemos da importância da mensagem. Então, é muito importante você refletir qual é a importância dessa mensagem na minha vida e na vida de quem está me ouvindo. Que diferença vai fazer essa mensagem na vida das pessoas que estão me ouvindo? Quando nós temos claro isso, nós conseguimos transmitir a mensagem com vida. Então, fazer esse tipo de reflexão. Qual a importância disso? Qual o impacto disso na vida das pessoas? Não deixar o automatismo, o medo, a insegurança, o nervosismo, as técnicas, fazendo você esquecer e se conectar com a mensagem. É muito diferente quando nós assistimos uma apresentação de uma pessoa que você sente que ela vibra com o que ela está falando. Você sente que é de coração, de quando é uma coisa mecânica. Então, a primeira coisa é isso, refletir sobre a mensagem e ter claro a importância da mensagem na sua vida e na vida das pessoas. O outro ponto é o ouvinte. O ouvinte, vocês nunca podem se esquecer que ele, no mundo manifestado, ele é
um ser humano. Parece um pouco óbvio, né? Ah, não acredito que eu me inscrevi num curso de oratória para me falar que o meu ouvinte é um ser humano. Parece um pouco óbvio, mas muitas vezes não é. Em quantos lugares vocês foram essa semana que vocês se sentiram tratados como seres humanos? Muitas vezes nós nos sentimos tratados como um número, um bicho, um, sei lá, qualquer coisa, uma mercadoria, menos como ser humano. Por quê? Porque nós vivemos num mundo extremamente utilitarista, que está perdendo o humanismo, que está perdendo essa capacidade de relacionar com o ser humano de forma integral. Ver o ser humano apenas por um aspecto, o aspecto comercial, o aspecto físico, o aspecto emocional, e não considera o ser humano de forma integral. E o ser humano é cheio de nuances, cheio de medos, cheio de desejos, de sonhos, de traumas. Todo ser humano, assim como você, tem seus sonhos, tem suas indagações, suas dúvidas, seus medos. E o orador, ele nunca pode esquecer que ele está falando para seres humanos. Um dos aspectos mais importantes para você ser um bom orador é você entender o ser humano. Por isso que um bom orador, ele também é um bom escutador. Para aprender a falar bem em público, você precisa também aprender a ouvir as pessoas. Você precisa aprender a ver as pessoas. Porque, em geral, nós não vemos as pessoas. Nós ficamos buscando o tempo inteiro ver a nós mesmos nas pessoas. A cada dia que passa, tá mais assim devido ao nosso egoísmo. De forma que, se a pessoa não pensa igual a mim, chato, exclui. Eu não paro para entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Eu vou dividindo cada vez mais as tribos. Ah, a pessoa pensa assim, não serve. Ah, pensa assim, serve. Normalmente nós queremos ver o quê? O espelho de nós mesmos nas pessoas. Nós não queremos ver o outro, queremos ver a nós, que a pessoa concorde conosco. A pessoa está falando, nós nem estamos ouvindo mais. Nós ficamos esperando ela parar de falar para a gente poder falar alguma coisa. A pessoa está falando, já fica na nossa mente refutando o que ela está falando. Não quero nem entender o outro. Então, o bom orador, ele precisa ser um ser humano generoso e que tem essa necessidade de compreender profundamente a natureza humana, de compreender o outro. Ele precisa de uma virtude que cada dia que passa está sendo mais difícil de ser encontrada, que é a virtude da sensibilidade, que muita gente, infelizmente, acha que não é uma virtude, que é um defeito. Na verdade, a sensibilidade é o que nos dá poder, é o que dá poder ao orador, que dá poder nas relações humanas. Porque, em geral, nós somos ou susceptíveis ou insensíveis. Esses dois extremos não são legais. Nós temos que ser sensíveis. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um médico um médico susceptível. Chega o paciente lá na emergência todo quebrado, uma situação assim terrível. Aí o médico susceptível, ele vai ajudar o paciente, ele fica tão impactado com a forma como o paciente está que ele não consegue ajudar o paciente. Não consegue fazer cirurgia, fica nervoso, não vai agir de forma boa, não vai conseguir ajudar o paciente. Agora, um médico insensível, ele não leva em consideração a situação crítica do paciente, faz as coisas de qualquer jeito, fala de qualquer jeito com a família, também não vai conseguir ajudar muito. Um médico sensível, ele vê o paciente na situação crítica e por conta dele perceber a dor do paciente, perceber a necessidade do paciente, ele sente isso e isso vai fazer com que ele se posicione melhor e vai ter mais poder para ajudar o paciente. Então, a dor do outro, a necessidade do outro, faz com que o médico sensível ele se posicione melhor para conseguir ajudar o paciente. Ele não vai ficar desestabilizado e muito menos desconsiderar a necessidade do paciente. Isso é sensibilidade. Na nossa vida, em geral, ou nós somos susceptíveis ou nós somos insensíveis. A dor do outro não pode nos desestabilizar. A ignorância do outro, a violência do outro, crítica do outro,
não deveria nos deixar mal. Deveria fazer com que a gente encontrasse uma outra forma, uma forma melhor de agir diante daquela situação. Então, o orador sensível, ele não vai desconsiderar as necessidades do seu público. E nem vai ficar, e nem vai se deixar abalar com a forma como o público age. Ele vai aprender a se posicionar de acordo com a necessidade do seu público. Ele vai ser flexível. Quem não tem sensibilidade é rígido, quer regras rígidas. Por isso que não tem como eu falar para vocês regras rígidas dentro da oratória. Vai exigir sensibilidade para que vocês saibam se posicionar de acordo com o ambiente de vocês, o público de vocês, a forma de vocês, as ferramentas que vocês terão à disposição de vocês. Então, essa virtude é extremamente importante e é uma virtude que nós temos que desenvolver em todos os momentos da nossa vida. Então, um exercício para desenvolver essa virtude é esse, na hora que estiver falando com uma pessoa, tenta não falar de si mesmo e nem ficar pensando no que a pessoa, pensando em como refutar ou falar alguma coisa antes de entender a pessoa. Tenta entender a pessoa profundamente. Principalmente aquelas pessoas que pensam coisas absurdas, que para você é absurda e que para ela faz sentido. Tenta entender por que essa pessoa pensa assim. Não significa que você vai concordar com ela, mas você tem que entender o porquê. Qual é a experiência de vida dela? O que fez ela chegar nessa conclusão? De que isso que para você é tão absurdo é certo. Isso vai dar muito poder para vocês, porque aí sim vocês vão poder dialogar com todas as pessoas e vão poder fazer com que a mensagem de vocês chegue a todas as pessoas. Porque se você não entende a causa, você não vai entender os efeitos. E as causas, elas são as vivências, as experiências, as ideias. E essa virtude é muito necessária nos dias de hoje, porque o diálogo está cada vez mais difícil de ser feito, e as pessoas estão cada vez mais fanáticas, mais fechadas nas suas bolhas. É muito importante o orador não perder essa capacidade de compreender o outro, de entender o outro. Isso é a empatia, que o pessoal tanto fala, mas que, infelizmente, está desaparecendo. O orador, ele não vai impor o que ele pensa. Ele vai entender o outro para tentar mostrar essa outra forma de pensar. Então, nunca esqueçam que o orador é um ser humano e que nós precisamos desenvolver a virtude da sensibilidade para sermos bons oradores. Outro aspecto importante disso é entender que o ser humano, ele tem necessidades que são inerentes à nossa natureza. Nós precisamos preparar o ambiente para falar com o outro. Isso é um grande erro que eu acho que é o maior erro das pessoas que vão falar em público. Elas falam assim: nossa, Ana Paula, mas eu preparei tanto, aí chegou lá na hora e não consegui falar. Eu pergunto: você preparou? Como que você preparou? Primeiro, a pessoa só pensou, ou só escreveu. Isso não é preparar para uma apresentação de oratória. Porque a oratória não é só falar, é também a gesticulação, a entonação, a expressão. Então, preparar para uma apresentação de oratória é você ir na frente do espelho, é você se gravar, saber a hora de fazer a pausa, saber como que você vai usar aquele argumento de uma forma diferente. Não é só saber o que você vai falar. Senão, as pessoas não precisariam de professores, não precisariam de palestras, era só ler um livro, ler um texto. Nós precisamos dessa didática, dessa forma de alguém trazer aquilo de uma forma mais palatável. Nós aprendemos com livros, mas nós aprendemos também com professores. É muito diferente. Então, o orador ele tem que ter consciência disso e ele tem que saber que uma das suas principais missões é preparar o ambiente para que as pessoas recebam bem aquelas informações. O que significa isso? Por exemplo, imagina o pedido de casamento de um casal. O pedido de casamento, hoje em dia, então, o pessoal está cada vez mais criativo, né? Encontra um monte de coisa diferente. Como que a pessoa vai escolher o tipo de pedido? Primeiro, vai fazer uma análise de como é o casal. Se for um casal mais aventureiro, mais da natureza, vamos fazer o pedido numa viagem, que a gente vai na cachoeira. Se for um outro casal mais urbano, naquele restaurante chique da cidade. Se for um casal mais caseiro, vou fazer uma surpresa aqui na minha casa, encher a casa de pétalas de rosas. Então, primeira coisa,
vai fazer uma análise de como é a natureza, né? Como que é o estilo de cada um, para escolher um ambiente. E a pessoa prepara o ambiente de uma forma bonita, num momento especial. E quando vai pedir a outra em casamento, o que costuma fazer? Compra o diamante, coloca na caixinha vermelha, prepara com muita antecedência, pensa na roupa que vai usar, a música que vai estar tocando, o perfume, prepara tudo para na hora se ajoelhar, abrir uma caixinha vermelha com um anel de diamante e falar: Você quer casar comigo? Isso é um pedido de casamento. Um dos momentos mais especiais na vida de muitas pessoas. E mesmo assim é necessário preparar o ambiente. Se a pessoa que está pedindo a outra em casamento pega o diamante e joga, ei, quer casar comigo? Não vai ser um pedido de casamento, será uma pedrada. Então, por mais valioso que seja o nosso conhecimento, o nosso conteúdo, a nossa mensagem, se nós não soubermos preparar o ambiente e oferecer isso para as pessoas, não vai ser algo valioso, vai ser uma pedrada. Então, não importa se você tem um diamante, você precisa se preocupar com o ambiente, você precisa se preocupar com a embalagem, você precisa criar o ambiente adequado para oferecer esse diamante para as pessoas. E se você está falando para um público jovem, o ambiente vai ser de um jeito. Para um público mais velho, é outro. Para um público de um nível intelectual mais alto e nível intelectual mais baixo, mulheres, homens, vai mudar o ambiente. E essa é a maior missão do orador. Ter essa sensibilidade de perceber o ambiente, perceber a necessidade do outro. E esse ambiente vai ser criado pelo orador de diversas formas, através desde a roupa que ele está usando, até os argumentos que ele vai usar, a forma como ele vai falar, a estrutura lógica, como ele vai começar, como ele vai finalizar. O orador ele tem diversas ferramentas para criar esse ambiente. Isso é uma necessidade, é uma das maiores missões do orador. Por isso que um orador sem sensibilidade, sem escutar muitas pessoas, sem entender as pessoas, ele não tem como ser um bom orador. Por isso que eu falo que a oratória não é sobre o orador. O orador, ele não é importante. O importante são as pessoas, é a mensagem. Esqueçam vocês. O importante são os ouvintes e a mensagem.